Família, é sempre motivo de honra poder vir aqui, poder pregar a palavra de Deus, poder servir ao Senhor. Assim como eu sei que para vocês também é um grande privilégio poder cultuar a Deus, amém? Foi por esse motivo que nós viemos aqui nessa noite. É por isso que cada um de vocês estão aqui nessa noite, nesse intuito de adorar, nesse intuito de cultuar ao Senhor com intencionalidade, com entrega, mas também para entender aquilo que o Senhor espera de nós nesse tempo, amém? Então é maravilhoso cultuar a Deus e receber também aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas. Porém, igreja, junto com essa honra de cultuar a Deus e de receber o que Ele vai liberar sobre nós, há também o que nós vamos fazer com as sementes que nós vamos receber, amém? Há também o que nós iremos fazer com aquilo que o Senhor vai derramar e já tem derramado sobre as nossas vidas, aquilo que o Espírito Santo já tem liberado sobre nós, com as oportunidades que Ele tem nos dado. O que é que nós temos feito com as oportunidades, com aquilo que o Senhor tem nos confiado, com aquilo que o Senhor tem entregado nas nossas mãos? Nós temos que parar muitas vezes e entender, parar, refletir diante do Senhor. Senhor, o que é que eu tenho feito, Jesus, diante daquilo que o Senhor tem me oferecido, daquilo que o Senhor tem me abençoado, diante daquilo que o Senhor tem me confiado, como tem sido, como eu tenho tratado, Senhor, essas coisas, como eu tenho tratado a Tua palavra, como eu tenho tratado a verdade do Senhor que é liberada sobre as nossas vidas. Nós temos que entender e parar sobre isso, e parar para refletir sobre isso, igreja. Nós temos 2 filhos, um de 6 anos, a maioria de vocês sabe, Samuel e Melina, de 3 anos. Então, quando tem aniversário, às vezes a gente faz os aniversários, tudo mais, eles sempre ganham ali, né, os presentes, as avós às vezes presenteiam com boneca, carrinho, sempre estão dando alguma coisa, vai visitar, leva algo especial, né, um agrado de vó. É assim ou não é, dona Branca? Aquele agrado que vó gosta de fazer com os seus netos. Então, sempre as crianças estão ali sendo abençoadas de alguma forma. E quando acabava ali o aniversário, acaba juntando ali um monte de brinquedo. E hoje, não mais, mas até um tempo desse, mesmo tendo essas bonecas ali, Melina tendo algumas bonecas ali, para diversificar. Quem tem filho vai saber o que eu estou falando. Às vezes o cara vai lá e compra o objeto mais colorido que tem, com luzes, iluminação, tudo ali, mas a criança vai querer brincar com a garrafa de feijão que ganhou na escola. Então quem tem filho pequeno vai saber mais ou menos o que eu estou dizendo. E Melina tinha algumas opções ali de boneca, tinha Barbie ali, tinha alguns brinquedos, só que ela, até um tempo desse, ela só queria brincar ali especificamente com uma boneca lá que ela tinha. Ela ganhou uma boneca da tia e só queria brincar com essa boneca, sendo que essa boneca parecia o Chuck, meu amigo. A boneca era feia de verdade. Não é que a boneca chegou feia, é porque ela transformou a boneca no Chuck. Então ela riscou a cara da boneca todinha, pegou a cara da boneca, riscou, parece realmente as cicatrizes. Riscou a boneca toda. E às vezes ela chamava para ir brincar lá embaixo e tal, e aí eu ia brincar com ela, ela pegava essa boneca, tinha lá todas as bonecas. Eu dizia, ô Mel, pega aquela ali que é mais bonitinha. Tentava ajeitar, mas ela, não, eu quero essa aqui. E pegava essa boneca bonita desse jeito, cabelo, a boneca já não tinha mais vestido, a cara riscada e os cabelos para cima. Então ela botava essa boneca no carrinho, ia lá para frente do elevador, chegava na frente do elevador, quando abria a porta, se tivesse criança, a criança se assustava, tinha medo. Ia passando com o carrinho, as perras diziam, eita, que boneca horrorosa. Teve uma que eu passei uma vez e eu disse, horroroso é teu pai. Brincadeira, eu não disse isso não, acho que eu disse mesmo. Então ela riscou essa boneca todinha, tinha várias opções, ganhou essa boneca lá, era doida, apaixonada por essa boneca. A gente insistia, vamos brincar com outra, minha filha. Você tem outras bonecas aí tão bonitas, mas ela só queria essa boneca. E brincadeira
À parte, igreja, eu fiz essa analogia aqui falando da boneca para inserir no contexto que em muitas vezes nós agimos da mesma forma com aquilo que o Senhor tem nos confiado, com aquilo que o Senhor tem nos abençoado, com aquilo que o Senhor tem nos dado, nos apresentado. Às vezes é como se fosse um aniversário, o Senhor nos presenteia com muitas coisas, a gente abre ali os presentes e joga e já não quer mais aquele presente. Esquece daquilo que o Senhor fez na nossa vida, esquece de como o Senhor já nos abençoou, esquece de tudo aquilo que o Senhor já confiou a nós. Às vezes esses presentes, como uma criança ali que recebe no aniversário, é aberto naquele momento, mas você até se alegra, mas logo deixa de lado, logo acaba sendo esquecido. E como igreja, nós temos que nos atentar a isso. Por quê? Porque o tempo vai passando, amém? O tempo vai passando, todos nós em nome de Jesus iremos continuar firmes, perseverando, buscando a presença de Deus. Deus vai continuar apresentando, nos dando esses presentes, mas nós não podemos deixar de lado aquilo que Ele nos confia. Nós não podemos deixar escondido lá no fundo daquela caixa, como aquele brinquedo sem serventia, que você se alegrou naquele momento, mas que hoje não gera mais nenhuma alegria em você. Não é? Mais uma vez eu reforço, a nossa vida com Deus, a nossa comunhão com Deus, ela não é apenas uma alegria momentânea como um presente desse. A nossa vida com Deus é uma felicidade plena, amém? A nossa vida com Deus é uma felicidade plena. Ou então eu também não posso fazer como aquela boneca, ou aquele carrinho para os meninos que são recebidos ali intactos, são lindos, a boneca vem lá com o vestidinho, toda linda, o carrinho lá todo equipado, mas logo a criança vai lá e risca todo, o carrinho quebra a fricção e já não tem mais serventia nenhuma, porque não tem o cuidado. Tem gente que vai dizer: eu acho lindo a simplicidade das crianças. Eu também acho, eu amo as crianças, eu acho lindo a simplicidade das crianças, mas o contexto da analogia aqui citada é de trazer um despertar de Deus para nós acerca do que Ele tem nos confiado, amém, igreja? Não é apenas de um brinquedo qualquer, mas é aquilo que o Senhor tem nos confiado, aquilo que Ele tem entregado, aquilo que Ele tem depositado aí nas tuas mãos. O que é que você tem feito, amém? Existe aí na palavra a parábola das sementes ali que são multiplicadas, não é das sementes, esqueci qual é o nome lá, do semeador. As sementes ali que são multiplicadas, um recebe tantas sementes, outros recebem, não é essa não. Os talentos, olha aí, tem crente aí, velho, na igreja, tá vendo? Os talentos, a parábola dos talentos, o cara recebe os talentos ali e vai sendo multiplicados. Então assim, o que é que nós temos feito com aquilo que o Senhor tem nos confiado, com aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos? O que é que nós temos feito? Será que é apenas um momento de alegria? Ou realmente há uma entrega verdadeira e um zelo pela presença de Deus nas nossas vidas? Nós temos que fazer essa pergunta para nós. Nós temos que fazer essa reflexão. Será que eu tenho buscado a presença de Deus? Será que eu tenho tido zelo em buscar a presença de Deus? E aqui, quando eu falo aqui desse zelo, quando eu falo aqui de ter cuidado com as coisas que o Senhor nos confia, nos entrega, nos abençoa, nos presenteia muitas vezes, eu não estou falando do teu carro, eu não estou falando aqui do teu tênis. Lógico, naturalmente você vai cuidar disso, e nós temos que cuidar com zelo também disso que o Senhor tem nos abençoado, amém? Foi Deus quem abençoou, foi Deus quem te deu ali o teu carro, o teu tênis, tua moto, foi Deus. Mas o Senhor está nos alertando, igreja, sobre aquilo que é eterno e ativando esse senso de eternidade em nós.
Porque os nossos dias muitas vezes têm sido pautados apenas por coisas terrenas e nós esquecemos daquilo que é eterno. E o Senhor deseja ativar isso em nós mais uma vez. Amém? Provérbios 4, capítulo 4, versículo 14. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo. Amém? Vou ler mais uma vez. Não entre na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passes por ele, desvia-te dele e passa de largo, passa longe. Então, guardar o que é eterno vai requerer algumas atitudes de nós, algumas atitudes da nossa parte. Entre eles não entrar no caminho dos ímpios. O escritor ainda reforça: desvia desse caminho e passe de largo, passe longe desse caminho, desvia desse caminho. Então, se você deseja a eternidade, se você deseja essa vida plena com Deus, se você deseja essa longa caminhada com Deus, como as virgens prudentes que guardavam ali o óleo, que guardavam o azeite ali, para que a chama permanecesse acesa até a vinda do noivo, nós como igreja, somos a noiva de Cristo, amém? Então, da mesma forma, nós temos que estar preservando esse óleo em nossas vidas. Nós temos que estar nos guardando nessa caminhada com Deus. O Senhor deseja guardar, o Senhor deseja preservar a nossa vida, mas cabe a nós fazer a nossa parte, amém? E nós estamos falando aqui daquilo que é eterno. Nós não estamos falando aqui daquilo que é passageiro, daquilo que a traça, a ferrugem consome. Nós estamos falando aqui de uma vida eterna com Deus. E aí o André, beleza? Como é que tá? Então nós estamos falando disso, amém, igreja? O escritor reforça: desvia desse caminho, passa longe desse caminho. Nós temos que parar, nós temos que identificar quais são esses caminhos que nós temos que desviar. À medida que nós permanecemos na palavra de Deus, há caminhos também que nós temos que desviar. Nós temos que mudar a rota, nós temos que mudar a direção. E quais são esses caminhos? Tem alguns aqui que eu conheço que, se passasse uns 5 dias, e nesses que eu conheço eu me incluo também, se passasse 5 dias numa roda com um monte de maconheiro dentro de uma casa, muito provavelmente ia desandar. Então, se a gente reconhece isso, se a gente reconhece as nossas fraquezas, se a gente reconhece as nossas limitações, se a gente sabe o que é que nos levava a pecar lá atrás, o que nos levava a pecar lá no passado, antes de conhecer o Senhor, eu vou fugir disso, cara. Eu vou sair, eu vou passar longe disso. É o que a palavra nos alerta. Se é algum relacionamento que me distancia do propósito ou da vontade de Deus, eu vou passar longe, brother. Eu não vou brincar com o pecado. Eu não vou brincar com aquilo onde a palavra me alerta. Passe longe. Passe longe. Não entres na vereda dos ímpios. Não passe, não entra nesse caminho dos ímpios, não entra no caminho do pecado, não brinca com esse caminho, porque às vezes esse é um caminho doloroso, esse é um caminho que pode te levar à morte espiritual, e é difícil de recomeçar, amém? Pela graça, pela misericórdia de Deus, nós recomeçamos, mas se nós temos aqui o alerta da palavra de Deus, que diz: evite passar por esse caminho, é porque há uma responsabilidade sobre nós, que nós temos que fazer a nossa parte, evitar passar por esses caminhos, nos distanciar desse caminho. É aquilo, vai ali, vem naquela calçada, vem aqui na mesma calçada, eu vou passar lá pela outra calçada. Eu não quero conversa, eu não quero diálogo com o ímpio. Eu não estou falando aqui de fazer acepção de pessoas, mas eu estou falando de pecado, amém, igreja? Vocês estão comigo aqui? Falando de pecado. Então evita esse caminho. A gente não vai evitar pregar a palavra de Deus no tempo certo, no momento oportuno, quando o Senhor falar, em tempo, a fora de tempo, como a palavra nos ensina, ser sal para essa terra, luz desse mundo. A gente vai ter que estar dispostos sempre.
Mas nós temos que entender que nós temos que sair do caminho dos ímpios. Nós temos que passar longe daquilo que pode te levar a pecar, que pode nos levar a pecar. Isso aqui não é para o cara que já está zoado, o cara que já está preso no pecado apenas, amém? Principalmente, isso aqui principalmente é para nós, para você que está na caminhada, firme, dia após dia, perseverando, lutando para continuar na presença de Deus, buscando a cada dia ao Senhor, desejando ser purificado a cada dia, desejando esse alinhamento da parte de Deus, perseverando em guardar e multiplicar aquilo que o Senhor te confiou. Essa palavra é para nós, amém, igreja? Isso é para a gente, isso é para o povo de Deus. Passa longe daquilo que pode te fazer pecar, passa longe daquilo que pode te fazer cair, daquilo que pode te afastar da presença de Deus. Passa longe disso. Ser forte não é você achar que não pode cair, amém? Às vezes o cara está tão robusto, né, que acha que não pode cair. Ser forte é você passar longe daquilo que pode te levar a fazer você cair, daquilo que pode te levar a cair. Ser forte é isso, cara. É você fugir da aparência do mal. É você reconhecer as suas limitações e as suas fraquezas e saber, opa, aqui eu posso cair. É aí que você está sendo forte. Quando você sai, amém? Quando você foge disso aí, quando você passa longe do caminho do ímpio, amém? Mateus 4, o versículo 5, do versículo 5 até o 7, para deixar ainda mais claro essa questão aqui de força. Às vezes a gente acha que está forte, toda a palavra diz, aquele que está de pé, vigie para que não caia. Aqui deixa bem claro o exemplo do próprio Jesus para nós. Mateus 4:5, então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém, igreja? Então não tem essa, o próprio Jesus deu o exemplo para nós. Se o próprio Jesus falou isso, como é que eu vou achar que sou forte o suficiente para combater algo na força do meu braço? Para dizer, eu posso, é dessa forma aqui. Não. Tudo posso naquele que me fortalece. Não é tudo posso naquilo que eu sou. É tudo posso naquele que me fortalece. Isso para nós nos traz a lembrança mais uma vez da nossa dependência de Deus, da nossa dependência do Senhor. Eu não posso andar de forma independente, eu não posso andar distante da verdade, eu não posso andar longe de Deus. Todo passo que eu der vai ser de acordo com a minha dependência dEle, porque tudo posso naquele que me fortalece, amém? Se o próprio Jesus fala isso para a gente, não tem como nós, pecadores, queremos ser fortes o suficiente. Jesus não precisou provar nada, e você não precisa provar nada para ninguém, amém? A gente não precisa provar nada para ninguém, cara. A gente precisa caminhar com Deus em obediência, em santidade, se apresentar diante dEle, diante do Senhor disponível, da maneira que nós somos, cheio dos nossos erros, das nossas falhas, mas com o coração disposto a receber do Senhor, ali, aquilo que Ele tem para liberar sobre as nossas vidas, e junto com isso vem a transformação, junto com isso vem a mudança, junto com isso vem o quebrar das correntes, das cadeias que muitas vezes estavam aprisionados, mas agora o Espírito Santo que age na minha vida me liberta, me dando discernimento, me orientando, me dando norte para que eu possa seguir adiante, sendo dependente do Senhor. É o Senhor quem faz, é o Senhor quem realiza a boa obra nas nossas vidas, amém? É pela graça, é pela misericórdia de Deus. Então não lute para querer provar nada para ninguém. Apenas se apresente diante do Senhor, dependendo dEle, dependendo do agir dEle, sabendo que Ele vai dar o norte necessário para a sua vida, Ele vai dar a direção que você precisa, amém? Nós não temos, o que nós temos que fazer, igreja, não
tão somente é andar em santidade e em conformidade com a palavra de Deus. É isso que nós temos que fazer. Andar em santidade e em conformidade com a palavra do Senhor. E a própria palavra vai nos orientando. O próprio Espírito Santo vai nos dando discernimento para que nós possamos seguir adiante. Amém? Ainda sobre Provérbios, capítulo 4, onde fala a respeito do homem mau, onde fala a respeito do caminho dos ímpios. Agora no versículo 16, dando continuidade, fala, ainda falando do homem mau, pois não dormem se não fizerem o mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho da violência. Então o inferno, ele vai trabalhar o tempo todo para querer ver o homem de Deus se desviando dos seus caminhos. Amém? É aí onde entra a nossa dependência de Deus. É aí onde entra a orientação. Passa longe, velho. Passa longe. Passa longe. Satanás está como um leão ao derredor, querendo tragar o povo de Deus, esperando somente uma escorregada, uma derrapada para pegar esse povo aí. Porque o Senhor está agindo na vida dessa pessoa. Então se Deus está agindo na nossa vida, continua ainda mais dependendo dEle. Aumenta o nível de temor, não baixa esse temor. Não baixa esse temor diante de Deus, porque isso aí é um risco. Quando o nosso nível de temor ele está baixando, é porque está faltando a dependência de Deus. É porque eu estou me tornando autossuficiente, é porque eu estou me tornando independente. Uma pessoa que é temente a Deus ali, ela anda ali dependendo do Senhor. Pai, qual é o próximo passo agora? Qual é o caminho? Qual é a próxima direção? Senhor, isso aqui vai agradar ou não ao Senhor? Pai, eu corro algum risco passando por essa situação, agindo dessa forma? O que é que pode acontecer? Vai andar ali aliançado com o Senhor. Pai, o que é que até agora tem destruído a minha vida? O que é que tem me separado da tua vontade, do teu propósito e a minha vida? O que é que tem feito essa separação? Qual área da minha vida eu tenho que alinhar? Qual área agora eu tenho que ajustar na minha vida? Eu estou disposto, Jesus, eu estou aqui dependendo do teu agir, eu estou disposto a ouvir a voz do teu Espírito Santo, a seguir ao Senhor, a seguir o teu direcionamento. Apenas me mostra qual o caminho agora, Jesus, eu quero me alinhar contigo. É isso que nós temos que fazer diante de Deus, amém? Mas a vereda dos justos, igreja, é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém? Então, à medida que fala, alerta a respeito da vereda dos ímpios, do mal, a palavra nos alerta acerca da vereda dos justos, que é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós vemos esse paralelo que aqui é traçado entre o caminho do ímpio e a vereda dos justos. A pessoa que escolhe o caminho da verdade e da justiça, ela vai provar dessa luz da aurora, que vai brilhando cada vez mais e mais, de uma maneira gradativa na sua vida. Essa pessoa que escolhe o caminho, a vereda dos justos, ela provará do cuidado de Deus. A pessoa que escolhe obedecer ao Senhor, entregar a sua vida, entregar as suas vontades nas mãos do Senhor, para que Ele possa cuidar de você daqui para frente, essa é uma pessoa que vai provar do cuidado de Deus. E é uma luz que vai brilhando mais e mais, é o que a palavra fala. É uma luz que vai brilhando cada vez mais, uma luz que vai brilhando mais e mais. E com isso, igreja, nós podemos compreender que durante esse caminho, durante esse percurso, há um aperfeiçoamento do Senhor para nós. Durante esse caminho há um aperfeiçoamento de Deus. A palavra fala, é uma luz que brilha mais e mais, ou seja, é um aperfeiçoamento. Deus vai aperfeiçoando a sua vida a cada dia, a cada entrega. Às vezes é que nós confundimos, não entendemos a estação que estamos, muitas vezes, e estamos ali, muitas vezes, passando pelos processos de Deus, e já achando que é o final de tudo. Confia no agir de Deus, cara. Confia no agir do Senhor. Confia nos processos de Deus para a sua vida. Cada processo é válido.
Eu estava refletindo um dia desse, ninguém gosta de perder. Eu detesto perder, eu não gosto de perder. E eu refletindo, às vezes, tem situações que nós perdemos para que o Senhor possa agir em determinada área das nossas vidas. E nós temos que saber lidar também com essas perdas. Nós temos que saber ter essa maturidade e entender em Deus o motivo disso, o motivo dessas perdas. Mas não é o fim. Não é o fim de todas as coisas. Mas Deus, Ele está tratando, está no processo. Sabe por que não é o fim? Porque aqueles que andam na vereda dos justos, eles estão a cada dia mais e mais vendo essa luz brilhar em sua direção. Estão sendo aperfeiçoados pelo Senhor a cada dia mais. Amém, igreja? Efésios 4, versículo 13 ao 16. Efésios 4, 13 ao 16. Até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. O Senhor deseja levar a igreja a esse nível de maturidade, amém? Essa estatura de varão perfeito. Essa estatura não é centímetros, não são metros, mas é uma estatura espiritual, de maturidade espiritual, que o Senhor deseja levar ao teu povo, que o Senhor deseja levar a igreja. Mas só alcançarão a estatura de varão perfeitos aqueles que escolherem andar pela vereda dos justos. Então digamos que é condicional essa estatura, é uma escolha, assim como o Senhor tem nos dado o livre-arbítrio, amém? Do caminho, e esse livre-arbítrio, à medida que existe o livre-arbítrio, ele nos orienta qual o caminho que nós temos que seguir. Mas aí você que escolhe obedecer ou não aquilo que o Senhor tem te falado. Então é condicional esse nível de maturidade espiritual. É uma condição do Senhor, mas em contrapartida tem que haver esse desejo de nós. Tem que haver esse desejo do nosso coração de alcançar essa estatura. Não olhar como algo muito distante, algo impossível. O homem carnal, ele sempre vai olhar com as coisas através dessa ótica, impondo algumas limitações para aquilo que já está liberado da parte de Deus para nós. Amém? Então, se está na palavra, é porque é possível a gente chegar a essa estatura de varão perfeito. Isso de maneira comum, trazendo benefícios para a comunidade, ou seja, trazendo benefícios para a igreja, aumentando a unidade do seu povo, aumentando a unidade da igreja. Se trata de uma maturidade espiritual, e nós só encontramos isso, igreja, em Deus. Nós só encontramos essa maturidade espiritual no Senhor. Vai ter o brother que vai lhe ajudar, olha, lê tal capítulo, lê isso aqui, mas nós só teremos essa maturidade em Deus, só teremos essa maturidade no Senhor. Essa astúcia que é falada no versículo 14, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Essa astúcia que aqui é falada no grego, metodeia, significa a arte, significa a estratégia ou método do diabo para destruir as almas com mentiras. O inferno vai trabalhar o tempo todo com mentira, lançando setas no teu coração, lançando mentiras a respeito de alguém, alguma seta que vai aí na tua mente.
alguma mentira acerca da igreja, o inferno trabalha dessa forma, mas não é bem assim, não é dessa forma, e aí entra aquilo que foge da palavra de Deus, aí entra a obediência parcial. Não, mas até aqui na palavra de Deus dá para a gente obedecer isso aqui, mas essa parte aqui já não convém mais, essa parte aqui já não dá mais para a gente seguir. Então o inferno trabalha dessa forma, com essa astúcia, essa arte, essa estratégia, o método do diabo para destruir as almas com mentiras. Mas Deus, nessa noite, igreja, mais uma vez Ele está blindando a nossa mente contra toda mentira do inferno, amém? Nessa noite, mais uma vez, o Senhor arranca toda essa seta maligna contra a fé e a unidade da igreja em nome de Jesus. Mais uma vez Ele alinha o povo de Deus. Mais uma vez Ele tira todo o engano do nosso meio, trazendo a verdade com clareza. Uma clareza que é derramada sobre nós de maneira espiritual, amém? Quem aqui está disposto para andar pela vereda da justiça, dá um glória a Deus aí bem forte. Esse glória a Deus poderia ser melhor, amém? É porque andar na vereda da justiça às vezes não é tão fácil, né? Andar na vereda da justiça escolhe renúncias, envolve renúncias na verdade. Andar na vereda da justiça, muitas vezes nós somos colocados em ponto de decisões na nossa vida. Decisões essas que vão definir o que vai ser da nossa caminhada daqui para frente. Então caminhar na vereda da justiça é isso. E às vezes nem todos estão dispostos a andar no caminho da vereda da justiça. Mas eu declaro nessa noite, em nome de Jesus, o Espírito Santo tocando o seu coração de uma maneira poderosa, gerando transformação na tua vida, porque ninguém andou para viver aprisionado a nada, a vícios em cadeias, na fornicação, no pecado, na pornografia ou nas drogas. O Senhor declarou a liberdade para o teu povo, é essa liberdade que eu declaro sobre os teus filhos nessa noite, Espírito Santo, o povo sendo livre do pecado, das cadeias, um povo que deseja andar na vereda da justiça em nome de Jesus, Pai, porque o que vale é a tua palavra, e a tua palavra é poderosa, a tua palavra é eficaz, a tua palavra gera cura, a tua palavra gera transformação, e a tua palavra está penetrando cada coração aqui nessa noite em nome de Jesus, Pai. Aleluia, Espírito Santo, transformando tudo. Lá em 1 Coríntios, capítulo 13, o versículo 11 apenas fala: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. O versículo relata 3 características do menino ou da criança, como é citado em algumas versões, que são falar como menino, sentir como menino, discorrer como menino. Esse comportamento, igreja, muitas vezes acaba levando pessoas a tomarem decisões precipitadas e saírem do caminho do Senhor, saírem da vereda justa de Deus. Embora Paulo use essa analogia retratando a fase da infância ali, o que está sendo confrontado aqui não é a idade de ninguém, amém? Mas sim as atitudes infantis, falhas de caráter e a falta de um posicionamento. É um posicionamento nosso desejar andar, caminhar pela vereda da justiça. É um posicionamento nosso, é uma escolha nossa, é uma atitude nossa desejar viver seguindo esse caminho, que é o caminho do Senhor, um caminho que já está preparado por Deus. E por trás de tudo isso, nós sabemos que há demônios agindo para que os homens ajam como meninos, muitas vezes frágeis, e mulheres também tendo as suas características distorcidas. E essa desordem espiritual, essa identidade distorcida faz com que o homem se afunde cada vez mais no pecado, abandonando propósitos e deixando de lado a verdade de Deus. Lá em 1 Reis, capítulo 16, versículo 31 ao 33, fala assim:
E sucedeu que, como se fora causa leve, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele, e levantou um altar a Baal, na casa de Baal, que edificara em Samaria. Também Acabe fez um bosque, de maneira que Acabe fez muito mais para irritar ao Senhor Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. A gente está falando de comportamento de menino agora. A gente falou de ser levado por ventos de doutrinas. Isso acaba você se afastando de Deus, cultuando a outros deuses, até mesmo de maneira consciente, porque tem gente que tem na cabeça que cultuar, erguer outros altares é apenas se você pegar uma estátua, se você matar um bezerro, se você fizer um sacrifício. Não, o pecado muitas vezes ali você está cultuando e adorando a outros deuses. Então nós sabemos que nos livros aqui de Reis, vai mostrar os altos e baixos de Israel, reis e sucessores que fizeram a vontade de Deus, e na grande maioria que não fizeram a vontade de Deus. E a passagem mostra que Acabe, rei de Israel, foi um desses reis que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não apenas seguiu os pecados do rei anterior, como também estabeleceu uma aliança com Jezabel. A princípio desse casamento, um casamento político, mas que trouxe uma desordem total para Israel. Desordem essa principalmente espiritual, afetou o povo de maneira espiritual. Então imagina só a sua vida espiritual sendo afetada. Como é que acontece? Imagina quando a sua vida, quando você passa pelos seus altos e baixos, que você se sente abalado, que você se sente afetado ali de maneira espiritual. É difícil passar por essas situações. E o rei Acabe levou o povo de Israel a passar aqui por essas dificuldades, essa desordem espiritual, erguendo altares a outros deuses, especificamente a Baal. Ou seja, esse homem, como rei na época, corrompeu parte do seu povo em adoração a Baal, sob a influência da mulher que ele havia se casado e do seu povo, pois era uma mulher ali que era de uma outra cultura. Você pode se aprofundar nessa leitura depois aí, os versículos 16, 17, 18. Então, um homem que agiu como menino, um homem que foi levado por um vento de doutrina, um homem que se permitiu ser enganado, que aí também já é um outro caso, né? Às vezes, tem gente que se permite ser enganado, sabe a verdade, sabe como é, sabe o caminho que tem que seguir, mas prefere ser enganado. É o caso desse homem aqui, preferiu ser enganado. Então, quando acontece isso, cara, não pense que você está enganando ao pastor, não pense que você está enganando a sua esposa, a qualquer pessoa, você está enganando a si mesmo. Quando você se distancia da verdade de Deus, quando você está pecando ali, você está trazendo um mal, é para você mesmo, né? Não é apenas para outras pessoas. Aí, o que acontece é que há uma responsabilidade sobre o pecado que acaba afetando pessoas próximas. No caso, o cara que é o sacerdote ali, da casa, da família, algum pecado, alguma coisa ali vai afetar de alguma forma, talvez a esposa, os filhos e vice-versa, amém? Por isso andar em conformidade. E no caso aqui, o rei fez uma aliança política ali, se casou com a Jezabel, e isso aí acabou trazendo ali uma desordem, principalmente espiritual, para aquele povo, amém? Um povo que tinha uma identidade, o povo de Deus, o povo escolhido por Deus. Então ele agiu como um menino, enganando a ele mesmo. Então cuidado com as rodas pelo qual você é levado, amém? A palavra nos ensina a não sentar na roda dos escarnecedores. Embora o versículo fale aqui dos enganos de homens que serão levantados e prega de maneira astuta as mentiras, aqui ficou muito bem claro também, esse homem foi levado por essa roda, e nós temos que ter esse cuidado. Cuidado com os ventos que têm soprado ao seu ouvido.
Esses ventos, aquilo que tem chegado a você, tem te aproximado ou tem te distanciado da presença de Deus? Tem te aproximado ou tem gerado um abismo entre você e o Senhor? Então cuidado com aquilo que tem chegado até você. Quando eu falo que parte do povo foi induzida e corrompida em adoração a outros deuses, é porque houve uns guerreiros que, como remanescentes do Senhor, permaneceram em fidelidade, amém? E sempre vai existir esse povo que permanece em fidelidade ao Senhor. Sempre haverão os remanescentes do Senhor. Houveram os que se corromperam, mas o Senhor havia guardado ali os 7.000 que haviam sido preservados pelo Senhor, haviam permanecido como remanescentes fiéis a Deus, um povo que sabia quem era o seu Deus. E nós temos que ter isso muito bem claro. Nós temos que entender, nós temos que compreender quem é o teu Deus. É um Deus que você conhece apenas de ouvir falar, ou é um Deus que você tem tido um relacionamento dia após dia? É um Deus que você deseja estar diante da sua presença? É um Deus que você deseja obedecer? É um Deus que você ama? É um Deus que você deseja ser guiado e orientado por Ele? Qual é o seu relacionamento com Deus? Esse povo aqui estava sendo perseguido. Os profetas nessa época estavam sendo perseguidos. Elias achava que estava sozinho. Caramba, estou sozinho, Senhor, nessa aqui. Mas Deus vai lá e diz: opa, assim como você, tem outros 7.000 que permaneceram fiéis ao Senhor. E eu declaro a fidelidade no seu coração, em nome de Jesus, amém? Um povo que permanece fiel ao Senhor, independente dos cenários, independente das circunstâncias, independente do que é pregado, independente das guerras, mas um povo que permanece firme em aliança com Deus, em nome de Jesus. Povo que não era levado por qualquer vento, mas que permanecia fiel ao Senhor, independente das circunstâncias. Esse tem que sermos nós, amém? Um povo fiel ao Senhor. A guerra todo mundo vai passar, cara. Você vai ter as suas guerras, você vai passar as suas aflições, você vai passar as suas dificuldades, em alguns momentos, estações. Mas o deserto ele passou, o deserto ele é passageiro. Não sei qual o deserto que você tem enfrentado hoje, nos seus dias, mas vai passar. Escolha andar pelo caminho da justiça, a vereda do justo que vai passar, porque Deus é fiel. E mais a luz do Senhor, como a luz da aurora, vai brilhar e resplandecer sobre a sua vida, em nome de Jesus, amém? 1 Reis 19:18, também eu fiz ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Eu fiz ficar em Israel. É o Senhor quem faz, é o Senhor que realiza. Mais uma vez a dependência que tem que partir da nossa parte para Deus, porque é Ele quem faz, é o Senhor quem faz. O que nós temos que fazer é nos manter em obediência a Ele. E dispostos, eu estou aqui, Senhor, eu não sei como vai ser, eu não sei como vai acontecer. Talvez os caras, Acabe e Jezabel já estavam vindo com o seu exército lá atrás, me perseguindo. Mas eu vou ser um desses, Pai, que vou permanecer fiel ao Senhor até a tua vinda, em nome de Jesus, amém? Elias, em dado momento, achou que estava só. Poxa, eu estou sozinho. Se você leu alguns capítulos atrás, você vai ver. Elias pensa em quase desistir, jogar tudo para o alto. Ele acha que estava só. O cara estava com medo, foi perseguido, mas existiam mais 7.000 que, assim como ele, não se dobraram. Amém? E esses tem que sermos nós. Romanos 11, versículo 1 ao 7, versículo 1 ao 4, na verdade, fala assim: digo, pois, porventura rejeitou Deus o seu povo? De modo nenhum, porque também eu sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, que antes conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura diz de Elias, como fala a Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares, e só eu fiquei e buscam a minha vida, a minha alma. Mas que ele diz a resposta divina: reservei para mim 7.000 varões que não dobraram os joelhos diante de Baal. Amém? O apóstolo Paulo aqui também estava passando por perseguição, cara.
estava pregando o evangelho, a palavra de Deus, era perseguido. A gente está falando de um cara que antes era perseguidor, um cara que tinha autoridade para falar, a vida dele era um próprio testemunho, era um testemunho vivo. E ele está contando aqui o que aconteceu lá atrás, relatando o que aconteceu lá atrás com Elias, acontecendo com ele, pregando o evangelho para que outras pessoas permaneçam firmes no Senhor, a não se dobrarem a outros deuses, a não se dobrarem diante das circunstâncias, a não se dobrarem diante dos cenários, mas continuar crendo e confiando plenamente no agir do Senhor Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Curva a tua cabeça e fecha teus olhos.